Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? E a gente vai falar um pouco sobre questão de defeitos, né? Os principais defeitos de sistemas hidráulicos, né? Em geral, tanto utilizando bomba de deslocamento positivo, hidrodinâmica, bomba positiva. E aí um detalhe importante, né? Que é exatamente os dois defeitos, deixa eu marcar aqui, que aí no caso a gente tem a aeração e a cavitação, né? Acabam sendo os principais vilões aí dos sistemas hidráulicos, né? Acho que também dá para a gente considerar o calço hidráulico, né? A gente posteriormente fala sobre ele, né? Mas aí no caso sobre a aeração, né? O que é que acontece muitas vezes? Entrada de ar, né? Quando você tem falhas ali nas conexões, selos mecânicos também, né? Então, nesse caso aí, você acaba tendo vazamento e acaba tendo entrada de ar nesses pontos. Né? Sistemas também que trabalham com baixo fluido, né? Ou seja, é por isso que é muito importante também estar regularmente verificando o nível do fluido hidráulico, né? Então, fazendo esse tipo de ajuste. E na mesma linha ali de vazamentos, né? Nessa entrada de ar no sistema, também é muito comum componentes já desgastados gerar essa mesma condição de entrada de ar. Né? E aí o que acontece? Quando esse ar ele entra em um sistema que ele está com uma ação de pressão muito elevada, né? Essas bolhas de ar elas acabam sendo comprimidas, mas só que elas acabam ficando, entre aspas, compactadas. Né? E aí esse ar preso ali no sistema ele acaba sendo danoso para o processo, porque com a velocidade de deslocamento do fluido, esse ar acaba colidindo, né, internamente. Né? Então, a aeração basicamente é a formação de bolhas, né, de ar no fluido hidráulico. Né? Então, você tem essa questão das colisões, que acaba realizando desgaste, pode danificar a tubulação, acaba tendo a redução, né, da própria eficiência do sistema. E, consequentemente, é importantíssimo que se tenha esse tipo de análise, né? Questão de vazamento, é muito importante estar verificando como é que está a pressão do sistema, né? Trabalhar com um sistema orientado, né? Ou seja, com informações de características de padrão inicial, para verificar o que é que está sendo, quais são os elementos que vão tendo eficiência diminuindo, né? As linhas que vão tendo a diminuição da pressão. Né? Também muito importante realizar a troca do fluido, né? Exatamente para evitar. O outro defeito é a cavitação, né? Ela acaba sendo gerada, né? Na maioria das vezes quando você tem baixa pressão no sistema. Né? Ou seja, você acaba tendo uma pressão gerada no sistema menor do que a normal e isso, né, acaba ultrapassando, né, a linha que a gente chama de pressão de vapor. Né? E aí, nesse caso, você acaba tendo essas bolhas de vapor no sistema. Né? Então, você acaba tendo uma característica parecida no que diz respeito ao defeito, à causa final, né? Ou melhor, a condição final da operação, mas no caso da cavitação, você acaba tendo essa ação da pressão. Projetos hidráulicos inadequados, né? Ou seja, muitas curvas, né? Elementos, né, de conexões inadequados para o processo, né, que acabam causando essas quedas também de pressão. Né? Aumento da velocidade do fluido, né, fora do padrão, né, que também faz com que se tenha essa redução ali da pressão. E aí, consequentemente, você acaba tendo essa condição da linha de vapor e esse vapor no sistema acaba ficando, né, gerando essas bolhas que, consequentemente, vão causar danos ali no processo. Né? Então acaba sendo aí o ponto importante. Né? É muito importante nesse sistema você ter válvulas, né, de regulagem de fluxo, né, para minimizar esse processo, né? Ficar atento com a pressão de entrada no sistema, né? E consequentemente, né, testar, né, de forma separada, né, as linhas do sistema hidráulico para verificar como é que está a pressão e consequentemente a pressão nos pontos finais de atuação para minimizar essas características. Né? Então você acaba tendo aí como pontos principais aí de falhas nos sistemas hidráulicos a aeração e a cavitação, tá bom? Então é isso, valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje falando sobre relógio comparador.
né, mais um exercício utilizando o simulador da Mitutoyo, né, uma referência, né, aí na parte de qualidade, né, de fabricação em produtos da área metrológica, né. Bom, então aqui no caso, deixa eu dar um zoom para a gente poder observar melhor. Bom, basicamente o que é que acontece? A gente pode utilizar o relógio comparador, né, de várias maneiras. No caso aqui do simulador, né, o desafio leva em consideração o uso de uma peça de referência, né, e com base fazendo setup, o set point do relógio, né, para a peça de referência, né, ou seja, nesse caso a peça padrão, né, então basicamente zerando o relógio na peça padrão, o relógio ele segue para uma outra peça, que aí de fato é a peça a ser verificada, né? Então, um exemplo, né? Vamos supor que aqui fosse a peça padrão, tivesse aí 67 milímetros, né? Como está aqui indicado, né? E aí nesse caso a gente zerasse, né, o relógio, né, com base nessa referência. Então, passando o relógio para uma outra peça que tivesse que estar nessa medida, né, ou dentro de um valor de tolerância correspondente, a gente com certeza conseguiria observar com base no deslocamento do ponteiro se a peça está maior ou menor, né, ou dentro, obviamente, da tolerância ali indicada, né. Inclusive alguns relógios, né, eles trazem umas abas, né, de marcação. As pessoas às vezes ficam com dúvidas, né, sobre o que representa aquelas abas, né, e no caso nada mais é do que você colocar um limite máximo e mínimo de tolerância ali do uso do relógio, que aí facilita, né, você não precisa ficar lendo ali o display do relógio, ou seja, se o ponteiro ele ficar dentro daquela marca ali, significa que está dentro, obviamente, claro, não ultrapassando uma volta completa, né, porque aí iria ultrapassar muito aí o valor, né. Bom, então vamos aí para o exemplo, né. Então no caso aqui 67 milímetros é a referência padrão, eu vou colocar aqui para aproximar. E aí no caso, deixa eu dar um zoom aqui para a gente observar melhor. Então basicamente o que acontece? Essa seta está indicando que o ponteiro principal ele deslocou no sentido horário, né? Então ele veio aqui para a direita, né? Obviamente o contador de giros ele desloca para a esquerda, né? Vai no sentido oposto. E aí no caso a primeira interpretação é exatamente o contador de giro, né? Veja que o ponteiro dele ele não chegou a passar, né, para o 1 aqui, né? Ou seja, esse 0 para 1 representaria ali exatamente 1 milímetro, né? Que no caso iria corresponder a uma volta completa, né, no mostrador principal. Então significa o seguinte, né? Como o ponteiro ele não chegou a ultrapassar 1, quer dizer que tem menos de uma volta, né? E o que é muito comum para esse tipo de medição que eu estou explicando, né, com base numa peça de referência padrão. Às vezes você vai fazer um alinhamento, né, com base em uma análise paralela, né, o perpendicular, né, às vezes é um deslocamento muito grande, acaba passando de 1 milímetro, né, mas aí no caso se é uma peça padrão para se analisar outras peças dentro de uma margem de tolerância, né, o estranho seria se a variação fosse muito grande, né. Então no caso aqui, voltando à interpretação, o ponteiro principal ele deslocou para a direita, ou seja, se ele deslocou para a direita, significa que o valor analisado ele está maior do que o valor de referência, né? Então ele está maior do que o valor de referência, que no caso é 67 milímetros. Então ele está um pouco maior, maior quanto? É só observar aqui a informação do próprio, com base no próprio ponteiro, né? Que a gente tem indicação da resolução que é de 1/100º do instrumento, né? Ou seja, ele nos dá, né, dentro de uma margem de confiabilidade, né, 1/100º ali com base na sensibilidade que representaria o deslocamento de cada um desses traços aqui, né, na verdade, de cada espaço desse aqui representa 1/100º. Então, observa que o ponteiro principal, né, ele passou um pouco, deixa eu ver se consigo marcar aqui, ele passou um pouco desse traço aqui, né, passou um pouco desse traço e está antes desse que eu vou marcar aqui de vermelho. Né? Então ele não está pegando, né, precisamente ali, marcando um traço específico. Né? Então o que é que a gente faz? Vou só contar aqui a quantidade de espaços, né, que o ponteiro passou, né, ou traços, né, tomando como base ali após o 0. Né? Então ele passou 1/100º, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele já passou 7 centésimos. Mas ele não ultrapassou 8 centésimos, que seria esse traço aqui. Então ele já passou de 7 centésimos. E aí é aquela coisa do simulador, né? Colocar um valor aproximado. Então ele passou um pouco de 7 centésimos, né? 7 centésimos de milímetro, né? Deixa eu colocar aqui amarelo.
se escreve dessa forma, né? 0,07, né? Ou seja, 7 centésimos de milímetro. Né? Então, como ele passou um pouco, ele entrou na casa milesimal. Né? Então, dá para ver que o ponteiro ele não chegou, né, a passar da metade. Né? Vou dar um zoom. Aqui já, a lógica de 7 centésimos já expliquei. Se tiver alguma dúvida, volta um pouco aí no vídeo, mas porque eu vou dar um zoom aqui para observar um ponto aqui. Né? Então, observa que esse traço, né, ele não chegou a ultrapassar a referência de centro do que seria esse espaço aqui. Né? Então tem menos de 5 milésimos, né? 3, 4 milésimos aí no máximo. Então o que é que eu faço? É só somar esses 7 centésimos com aproximadamente 3, eu vou considerar 3 milésimos. Né? Então o valor seria 0,07, que é os 7 centésimos, vou colocar 3 aqui, que seria 3 milésimos. Então ele deslocou 73 milésimos a mais. Então qual é o valor final? 67 milímetros mais 73 milésimos, né? Ou seja, 67,073. Então esse é o valor aí indicado com base no simulador. Aproximado, né, por causa daquela questão da coincidência que não ficou precisa. Né? Então vamos colocar aqui para verificar se o valor está correto. 67,073, né? Então 67,073. Vamos colocar aqui para conferir, ó. Parabéns, sua resposta está correta. Então é isso. Valeu. Vou fazer mais um vídeo, né, para a gente reforçar mais essa leitura. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo, né, aqui da parte de metrologia, né, falando sobre relógio comparador. Né, ontem já passei um vídeo para vocês, né, explicando aqui, né, uma leitura, e hoje a gente vai fazer mais um para reforçar, utilizando aqui o simulador da Mitutoyo, né, grande fabricante aí de instrumentos voltados aí à parte metrológica. Né. Então aqui, peça padrão 76 milímetros, né, ou seja, essa simulação utilizando o relógio comparador, tomando como referência de uma peça padrão, né? Ou seja, ele setado nessa peça, né, com a referência 0, e aí ele passa para uma outra peça, que aí de fato é a análise que a gente vai fazer, e aí essa peça pode estar maior ou menor, que é o que a gente vai analisar, e se estiver maior ou menor, quanto é que está passando. Né? Então vou colocar aqui para aproximar. Né? Para quem viu o exemplo ontem, verificou que o ponteiro do mostrador principal, né, que é esse aqui, ele estava deslocando para direita, né? Ele está deslocando para a direita, né? Então nesse caso aí o valor estava maior, né? E aí no caso agora ele está deslocando para a esquerda, né? Então quer dizer que o valor está menor do que a referência ali do padrão, né? Então a gente vai ter 76 milímetros menos um determinado valor, que é o que a gente vai interpretar agora, né? Só para confirmar, o contador de voltas ele não passou de 1 milímetro, né? Ele está menor. E aí lembrando, né, se o ponteiro do mostrador principal desloca no sentido anti-horário, né, o contador de voltas ele gira no sentido horário e vice-versa. Né, mas aí no caso o ponteiro do contador de voltas ele não chegou a passar ali de 1 milímetro. Né. Há um detalhe interessante, deixa eu dar um zoom aqui, lembrando sempre que o contador de voltas e o display principal ele traz aquela relação ali da simetria do valor, né? Se ele vai estar para um lado maior ou menor, enfim, dependendo da leitura que você está fazendo. Né? Então, exemplo, se você observar aqui no contador de voltas, observa que os números maiores, né, eles têm essa relação ali do sentido anti-horário. Porque a tendência, né, ou a tendência não, né, a indicação ali base para o relógio é aquela tendência ali de verificação de valores maiores, mas só que obviamente pode ocorrer o contrário. E aí tem esses números menores aqui, que indica exatamente quando ele está no sentido oposto, né? Que seria o caso agora. Como ele está indo aqui para a direita, né? Então a gente teria como referência o 0 aqui menor e o 1 aqui, né? Seria esse 1 aqui, né? Então ele, para não fazer a relação da contagem regressiva, né? 0, 9, 8, enfim. Então no caso aqui ele não está passando ali do 1, né? E no mostrador principal a mesma coisa, né? Observa que ele tem aqui números maiores e números menores, que é aquela relação ali da simetria, né? Dá para observar bem aqui, né, de um para o outro, com base na interpretação que você está fazendo, se vai ser para um sentido ou para o outro. Beleza, então vou dar um zoom novo aqui para a gente fazer a leitura. Né? Então a gente já viu que o valor aqui analisado ele está menor do que 76, né, por causa dessa questão do deslocamento, né, no caso indicando ali para o sentido anti-horário. E aí no caso agora é só verificar o quanto foi que ele deslocou, né? Então no caso aqui, ó, ele passou 1 centésimo, 2, 3, 4, 5, 6,
7, ele já passou 7 centésimos e está antes do 8. Né? Ou seja, a gente já tem aí nesse caso aí 7 centésimos de milímetro, só que ele passou um pouco. Então a gente considera aí também um valor milesimal, então eu vou considerar aí 3 milésimos. A mesma referência que a gente viu no exemplo de ontem, né? Ele ficou, no caso ele ficou maior 7 centésimos, né? Então no caso a gente somou com o valor indicado. Como ele ficou menor, a gente vai fazer 76 milímetros menos, né, 0,073, né, 76 milímetros menos 73 milésimos. Então no caso vai ficar igual a, deixa eu colocar aqui a resposta, vai ficar igual a 75,927, né? Ou seja, 75 milímetros e 927 milésimos de milímetro. Né? Vamos colocar aqui na resposta para ver se o valor ele vai bater certinho, né? 77,927.